Olá, você percebeu que as coisas às vezes não são tão simples como a gente gostaria? A música que tínhamos aí na introdução da mensagem, ela foi... O YouTube acaba, no seu processo, acaba derrubando por conta de direitos autorais, apesar de sermos uma instituição sem fins lucrativos, mas que bom que você já está de novo com a gente aqui. Nós estamos aguardando alguns instantes para que os outros consigam acessar o novo link e a gente possa ter aqui a mensagem e ela chegue a cada família, a cada pessoa da melhor maneira possível. Nós estamos felizes pelo comportamento e pela mobilização de nossa comunidade. Essa semana estivemos conversando com parte de nossa liderança. Nós temos aqui um corpo de 7 pessoas que a gente chama de anciãos, e junto com o William, que falou agora há alguns instantes sobre as adaptações que nós vamos ter que fazer como igreja diante desse momento, não é? Mas para você ter uma noção do que tem acontecido em nossa comunidade e como as pessoas elas estão demonstrando nesse momento sensível uma preocupação pelos demais, né? Tenho recebido muitas ligações, tenho conversado e falado com muitas pessoas ao telefone e ao conversar com as pessoas e ao falar com elas, várias delas têm dito: pastor, existe alguém no nosso meio que precisa de uma ajuda, que precisa de uma mão, que está passando alguma necessidade. E uma família foi além, ela não quis nem saber da minha resposta, mas disse: olha, estou passando em sua casa, pastor, e vou deixar um envelope com um dinheiro para que vocês possam dar o destino para aqueles que estão passando por algum problema. Outros estão fazendo isso sem a gente até mesmo saber. Porém, se você de alguma forma entende que você tem as suas necessidades atendidas e você está preocupado com alguém que compõe aqui essa comunidade brasileira aqui em Dallas, nós somos mais de 120 famílias, nos reunimos aqui semanalmente em torno de 200 pessoas. Se você está preocupado, dá uma ligadinha, você tem aqui o seu ancião, você conhece o tesoureiro da igreja, você pode dar uma ligadinha a mim, eu posso fazer esse meio de campo para que a gente tenha realmente condições de se assegurar de que nenhuma família vai ter falta do básico para a sua casa, para os seus filhos. Existem uma série de medidas que o governo está tomando, não é, para resguardar aqueles que perderam o trabalho, não estão conseguindo desenvolver sua atividade. Por uma questão até de moradia, o pagamento do aluguel, da prestação da casa. Pela demanda e a quantidade de pessoas, a gente não tem condições de atender nesse sentido, mas os armários de ninguém pode esvaziar sem que a gente saiba e tome uma providência para poder remediar isso daí, não é? Eu realmente espero que, ao abrirmos a palavra de Deus agora, ela possa chegar ao seu coração. Nós estamos muito agradecidos pela equipe que nós temos aqui por trás das câmeras. Há um sufoco danado, né, quando a gente recebe as mensagens pelo meu celular ou até pelo chat, dizendo: o áudio está baixo, caiu a transmissão. Há uma correria tremenda aqui. Mesmo um dos membros da nossa equipe, o Elton, que não pôde estar aqui com a gente hoje, dando um suporte via FaceTime, mas nós estamos muito orgulhosos porque essa mobilização realmente demonstra o caráter, os contornos do caráter das pessoas que se sentem responsáveis em atender a igreja da melhor maneira possível. Nós ainda estamos tendo condições de dispor dessa estrutura. A cidade ainda nos autorizou a circularmos e a nos reunirmos numa quantidade reduzida aqui para poder fazer essa transmissão a você. Então, num último caso, num último recurso, isso vai acabar tendo que ser feito a partir da minha casa, mas a gente espera que não chegue a tanto. Eu quero dizer a você que no próximo sábado também estaremos aqui, pela graça de Deus, às 11 horas. No sábado que vem, eu imagino que a gente pode conversar um pouquinho especificamente sobre se existe um paralelo nas Escrituras em relação a essa crise, se há uma previsão disso. Tanta coisa sendo dita na internet, tantas vozes se levantando e você consumindo tanta informação do noticiário, as últimas estatísticas, os últimos casos confirmados e mortes, como que está no Brasil, como que está em um país tal, X, Y, Z.
E além disso, ainda as mensagens, né, de líderes que se intitulam líderes espirituais, que falam, muita gente falando em linguagem sensacionalista, muita gente despertando a ansiedade nas pessoas. E, de fato, nós não podemos ignorar, como foi mencionado no sábado passado, na mensagem do sábado passado, nós não podemos ignorar o que está acontecendo, mas nós temos que tomar muito cuidado em relação à interpretação do cenário. Temos que tomar muito cuidado. Eu imagino que a mensagem do sábado que vem também possa contribuir. A de hoje, creio eu, nós vamos olhar um pouquinho para o passado e vamos tentar entender, através da história, um padrão de Deus lidar com as coisas. E eu vou convidar você mais uma vez para inclinar a sua cabeça. Nós vamos pedir a bênção de Deus para abrirmos a palavra dele. Se você tem a sua Bíblia em mãos, seria muito interessante, porque se você estiver usando o celular para assistir a transmissão, é possível que você não consiga usar a Bíblia no seu celular. Então, tem o livro, tem a Bíblia, nós vamos usar vários textos da palavra de Deus hoje e vamos pedir a bênção, porque sem a ajuda de Deus, realmente isso pode ficar comprometido. Nosso Deus e Pai, nós estamos neste momento reconhecendo a nossa limitação e pedimos a Tua ajuda. Vamos abrir Tua palavra e não podemos ser apenas ouvintes da Tua palavra, nós temos que ser praticantes da Tua palavra. A Tua palavra gera em nós a fé necessária para a gente poder confiar no Senhor. Nós entendemos que esse é o recurso mais puro, o recurso infalível de comunicação entre o céu e a terra, as Sagradas Escrituras, e vamos pedir a Tua ajuda nesse momento porque vamos abri-la. Em nome de Jesus nós oramos e pela fé nós agradecemos. Amém. O ministério profético traz sobre si a responsabilidade de trazer mensagens duras, ainda que necessárias, para indivíduos, mas não só para indivíduos. A mensagem de Deus vem para nações e a mensagem de Deus também vem para governos. Muitas pessoas confundem a paciência, a tolerância de Deus com indiferença. A Bíblia deixa claro, através do seu relato, que o Senhor age e que a sua mão às vezes pesa sobre indivíduos, governos e sobre nações. O capítulo 24, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá, ele compõe uma sessão de juízo sobre povos e nações. Deus está falando sobre governos, Deus está falando sobre instituições, grandes potências. E eu gostaria que você fosse até o livro de Isaías. Eu vou dar as indicações dos versos que nós vamos ler e você vai perceber que por mais que às vezes Deus, através de nossa percepção, demore para atuar, como que ignorando as injustiças que acontecem no nosso planeta, e quando Ele resolve agir, Ele age e às vezes Ele age de forma extremamente marcante. Observe, Isaías capítulo 24, versos 1 em diante, lemos assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como também ao seu senhor, à serva, como a sua dona, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Observe o verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Verso 6. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Verso 8. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte e amarga para os que a bebem. Quando eu leio estes versos, você pode estar aí agora tentando interpretar o porquê eu escolhi esta sessão. Você deve estar perguntando, pastor, o senhor está dizendo então que essa profecia de Isaías capítulo 24 tem a ver com essa crise que nós estamos vivendo do coronavírus? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as Escrituras revelam um padrão no trato de Deus com os seres humanos. E se você tem alguma dúvida sobre como, por quê,
e através de quem as coisas ruins acontecem, tantas injustiças e maldades contra inocentes, volto a dizer, você não deveria perder o sermão do próximo sábado. Isso é obra do acaso? Acontece pela permissão de Deus? Satanás está por trás disso ou apenas o ser humano colhendo as consequências de suas ações? Sábado que vem a gente vai tentar buscar responder essas e outras questões que precisam ser esclarecidas nesse momento sensível. Já não é de hoje que os seres humanos têm abusado da paciência divina. E eu queria hoje que você refletisse, porque nós precisamos tirar proveito desse momento de profunda reflexão. Quando Deus não é ignorado pelas pessoas, muitas vezes, muitos o veem como um velhinho, tipo com Alzheimer, que não sabe muito bem o que está fazendo, ignorando o que está acontecendo aqui embaixo. Hoje eu queria que você observasse a história passada, para que você possa entender melhor o presente e para que você possa olhar o futuro com mais esperança. E esse é realmente o meu objetivo, não desconsiderar o que está acontecendo agora, entender o que está acontecendo agora, mas poder olhar para o futuro não com desespero, mas com esperança. Você precisa ter em mente, durante a mensagem dessa manhã, que o pior e o melhor de cada pessoa acaba emergindo nesse momento de crise. É no momento de crise que o caráter se revela. Por isso eu comecei as minhas considerações essa manhã falando que eu estou muito feliz pela reação de algumas pessoas que neste momento não estão apenas preocupadas consigo mesmas, mas preocupadas com seus irmãos, com aqueles que partilham sua fé, com seus vizinhos, com seus semelhantes. Pois bem, para a gente poder olhar um pouquinho no passado e para a gente poder entender estas palavras tão duras aqui do capítulo 24 de Isaías, a gente precisa entender baseado em que Deus está reclamando da postura das pessoas e dos habitantes da terra. Porque Deus havia feito um concerto, e este concerto, especialmente que Deus havia feito com o seu povo, ele é base para a gente compreender que às vezes Deus não vai poder se calar ou ignorar as injustiças que estão sendo cometidas na terra, especialmente daqueles que professam ser seguidores de Cristo. Sim, eu estou dizendo que a mão do Senhor pesa mais sobre os que têm uma plena consciência do que devem fazer, porque professaram fé nesse Deus em algum momento, do que aqueles que ignoram a existência de Deus ou, quem sabe, nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Por isso eu queria que você fosse comigo ao livro de Deuteronômio, no capítulo 30. No final deste livro, é o 5º livro da Bíblia. Se você for bem no começo das Escrituras, você vai ter lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e depois Deuteronômio. Deuteronômio é uma repetição dos primeiros 4 livros, é um resumo. Moisés está fazendo um apanhado geral. E no capítulo 28 e 29 do livro de Deuteronômio, você consegue ver ali uma espécie de contrato, uma leitura de um contrato. Aqueles que estão habituados com esse tipo de coisa, sabem que já fizeram um contrato de aluguel ou de compra e venda de algum imóvel, sabem que você tem as cláusulas e a quebra de alguma dessas cláusulas prevê também medidas. Capítulos 28 e 29 do livro de Deuteronômio é uma espécie de contrato que Deus está fazendo com o seu povo, é uma aliança que Deus faz com o seu povo. E neste contrato está previsto, se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. Porém, se vocês cumprirem isso, vocês também terão estes benefícios aqui. E no resumo deste contrato, Deus agora ele faz uma síntese através do seu servo Moisés. E eu queria que você observasse os versos 15 até o 20 do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do verso 15. Olha as palavras, é o próprio Deus falando através do seu servo Moisés. Diz assim: vê, que hoje eu te proponho a vida e o bem, ou a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Verso 17, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro, verso 18, que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra, observe essas palavras, tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Olha o apelo de Deus.
Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essas são palavras que encerram os termos da aliança. São direitos e obrigações. É um apelo e é um conselho. É como se, num ditado popular, Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, o combinado não custa caro. Eu fui muito claro com você, que se você fizesse isso, aconteceria assim, e se você fizesse desse jeito, aconteceria assado. É como se Deus estivesse colocando todas as cartas na mesa, dizendo: você não vai ser pego de surpresa, e vai dar certo para você, se você atender. Eu estou te propondo a vida e o bem. Eu estou te propondo a vida e o bem. Porém, cerca de 900 anos após a morte de Moisés, numa história cheia de altos e baixos, depois de constantes apelos e advertências que foram ignorados, a perspectiva para Judá, o Reino do Sul, tornou-se desesperadora. 3 profetas marcaram o período chamado pelos especialistas o período do pré-exílio: Isaías, Ezequiel e Jeremias. Esses 3 profetas marcaram o período de inúmeras tentativas frustradas de trazer o povo a uma reforma através da confissão e do arrependimento. Mas como já constava no contrato e havia sido combinado, se o limite da paciência de Deus fosse ultrapassado, isso precisava ter o fim. Eles tinham ido longe demais em sua maldade, em sua rebeldia. Por isso eu vou convidar agora você para voltar àquela sessão, aquela porção das Escrituras, lá entre Isaías, Ezequiel e Jeremias. Nós vamos ao profeta Ezequiel, porque os 3 profetas, e lemos Isaías para começar, agora é Ezequiel que vai se manifestar dentro desse contexto, dentro desse período, e depois nós vamos até o livro do profeta Jeremias. Ezequiel, capítulo 21. Ezequiel, capítulo 21. São palavras realmente muito pesadas, são palavras duras, mas é Deus trazendo o contrato diante do povo, dizendo: vocês quebraram estas cláusulas aqui. Ezequiel, capítulo 21, o verso 3, lemos assim: Dize a terra de Israel, assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Puxa vida. Olha o verso 7 agora. Quando te perguntarem: por que suspira tu? Então dirás: por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia. Todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E o verso 31 ainda deste capítulo, lemos assim, fechando essa sessão de Ezequiel: derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei sobre ti o fogo do meu furor e te entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Aí você diz assim: pastor, eu tinha a expectativa de nessa manhã ouvir uma mensagem de alento. Eu tinha a expectativa nessa manhã que o Senhor trouxesse uma mensagem de esperança, que o Senhor trouxesse conforto ao nosso coração, porque as coisas já estão tão complicadas, porque parece que mais uma mensagem como essa aumenta a nossa ansiedade. Mas deixa eu dizer a você, para que a gente chegue ao final dessa mensagem com a palavra de esperança, e eu digo a você: não abandone a transmissão, não saia da sala, não desligue o seu celular antes que essas considerações sejam feitas, porque a esperança que Deus vai trazer, ela surge num momento de extrema crise. Nós estamos vivendo um momento de crise, mas nesse momento estamos olhando no retrovisor da história para observar uma outra crise, a crise que os nossos irmãos de fé, que viveram tantos séculos antes de nós, como eles atravessaram essa crise, que postura eles adotaram diante dessa crise. Porque o que vemos aqui é o juízo de Deus através do profeta dizendo: eu estou me voltando contra você. Por quê? Porque quando a crise, ainda regada com misericórdia, ela surgiu no meio do povo, o povo não se voltou para Deus. O povo não se voltou para ele dizendo e assumindo a sua culpa, olhando para dentro de si, percebendo onde precisava mudar. E aí a crise, ela aumenta de intensidade
e um juízo fica ainda mais terrível. A minha tentativa nessa manhã é que, ao olharmos para trás e para a história de Israel, a gente possa aprender com eles. Porque Deus, ele adotou um padrão na maneira como ele lidou com o seu povo durante a história. Agora, isso aqui aconteceu há 2.900 anos atrás. Nós estamos tratando de um caso que é de 2.900 anos atrás, 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás, porque esta crise ela foi se estendendo por algumas gerações e ela atinge o seu clímax agora, há 2.500 anos atrás, quase 2.600. Mas, para que eu e você possamos entender como há um desfecho, nós precisamos entender que nós não podemos adotar a mesma postura do povo, quando essa crise surgiu para eles, ainda dosado com misericórdia. Especialmente através desses 3 profetas, como eu já mencionei, Ezequiel, Isaías e Jeremias, Deus trouxe à memória do povo os termos do contrato. E mesmo depois de tanta insistência, de tantos avisos e alertas, o povo insiste em sua rebeldia. Quando a ameaça do exército babilônio começa a tomar a região que hoje a gente conhece como Palestina, os avanços que eles haviam feito ao sul contra o Egito e uma grande batalha que eles venceram em Carquemis, o povo de Judá começa a ter medo. E os juízos de Deus anunciavam, você precisa mudar de vida, você precisa mudar de postura, porque eu estou mandando alguém para castigar vocês. Por isso, mudem a atitude. Mas o povo se recusou a mudar de atitude. E quando o Egito se recupera de uma batalha vexatória que havia sofrido e começa a recuperar parte do seu poderio, Judá se volta para o Egito. Diante dessa aproximação do exército babilônio e do juízo iminente, o povo alimenta suas esperanças na oferta de ajuda do faraó lá no Egito, que esboçava essa recuperação. O que não deixa de ser irônico quando a gente leva em conta as histórias cruzadas do Egito e do povo judeu de alguns séculos antes e como eles haviam saído de lá. Mas o auxílio egípcio alimentou as esperanças do rei e do povo, mesmo quando Deus havia dito, não confia nisso. O profeta Jeremias, e agora nós vamos sair de Ezequiel e Jeremias vai entrar em cena agora. E Jeremias vai com a gente agora até o final dessa mensagem. No capítulo 37 do livro de Jeremias, um pouquinho antes de onde você está em Ezequiel, você tem Lamentações e já você encontra o profeta Jeremias no capítulo 37, quando o povo quer aceitar, através do seu rei, através do seu líder, a ajuda do Egito, vem aqui um recado. Verso 9 e 10 do capítulo 37 de Jeremias. Nós lemos assim: Assim diz o Senhor, não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida, se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Você está acompanhando? Há uma ameaça externa, uma crise se instalando. O profeta diz, se voltem para Deus, mas eles resolvem buscar ajuda externa. Eles acabam buscando o auxílio externo. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. No momento de crise, o seu primeiro impulso deve ser buscar o Senhor. Você não pode achar que a solução para esse seu momento seja a reserva financeira que você fez ou o teu desespero se basear na reserva financeira que você não fez. Não acredite que a ajuda governamental ou qualquer tipo de artifício, uma flexibilização dos teus credores ou qualquer coisa nesse momento vai resolver o seu problema. Nesse momento, o primeiro impulso, volte-se para Deus e conversa com Ele sobre o que está se passando com você. E eu me refiro a qualquer tipo de crise que excede essa que nós estamos vivendo. O povo deveria ter feito isso, mas não fez. Se voltou para um auxílio externo e aceitou a ajuda do Egito. Nas palavras da serva do Senhor, o remanescente de Judá deveria ir em cativeiro, a fim de que aprendesse através da adversidade as lições que tinha recusado aprender em circunstâncias mais favoráveis. E deste decreto do santo vigia não haveria apelação. Jeremias foi acusado de traição, ferido e preso
embora o rei Zedequias ainda o buscasse secretamente com medo da opinião popular. Observe, por favor, observe. Que vergonha esse capítulo 37, os versos 15 e 17, aí do mesmo capítulo que você está. Os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. E o verso 17, mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa em secreto e lhe perguntou, há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias, há. Disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Observe comigo, Jeremias dá um recado, mas o povo não gosta do recado. E aí batem no mensageiro. Jeremias ele é espancado e é jogado no cárcere. E aí o rei, que dentro de si, de fato havia algo nele dizendo o seguinte, ouça esse homem. O rei tinha outros falsos profetas, dando mensagens, falando e tagarelando, dizendo Deus é com a gente, Deus sempre esteve com a gente, Deus vai salvar a gente dessa crise. E aí vem o profeta Jeremias e diz, não, essa crise, ela vai se tornar mais complicada, porque atingiram o limite e vão ter que ir para o cativeiro. O rei, no fundo, o rei sabia que ele precisava ouvir Jeremias, então ele age de maneira tão fraca. Ele diz e chama o profeta Jeremias, mas sem ninguém saber. No escuro, nas sombras, ele diz, escuta, Deus não tem um recado para a gente, Deus não tem um recado para mim. E o profeta Jeremias tinha um recado na ponta da língua, ele diz, tem sim, nós seremos maltratados e machucados pelos babilônios e seremos levados a um país distante. Esse era o recado. Um líder não pode ser fraco. Uma pessoa que está diante de outras, que precisa oferecer respostas, não pode titubear em relação àquilo que Deus exige dele no momento de crise. Isso não pode acontecer. Um líder não pode se eximir de sua responsabilidade. E eu olho para você e você pode estar pensando, você é um líder, pastor? Sim, eu sou um líder, mas você também é. Você é o líder de sua casa, você é o líder de sua família. É possível que você seja líder, inclusive, de uma família maior, que envolva os seus irmãos, os filhos dos seus irmãos. É possível que você esteja num momento que você esteja até liderando os seus pais, avançados em idade. Nesse momento você precisa se voltar a Deus e não pode ser fraco. Todos nós lideramos de alguma maneira um ambiente sobre o qual o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. Os líderes da igreja não podem ser fracos, o pastor não pode ser fraco. Esse é o momento em que os líderes precisam encaminhar os seus liderados a Deus. Este homem aqui buscou o conselho de Deus em segredo porque teve medo. Observe, em todo o capítulo 38, ele ainda continua buscando o profeta Jeremias em segredo. Mas os príncipes e a corte pressionaram o rei, que covardemente entregou Jeremias em suas mãos. E aí o profeta foi colocado num poço de lama, foi jogado num charco de lodo, fedorento, horrível, insalubre. Mas depois de algum tempo ele foi restituído ao átrio da guarda. E o rei continua a consultá-lo secretamente. Se o rei tivesse se submetido ao juízo de Deus, se o rei tivesse se submetido à disciplina de Deus, teria sido menos pior para ele, para a cidade e para os seus habitantes. No entanto, o rei teve medo de voltar. O rei teve medo do povo, o rei teve medo de reconhecer que estava errado, ele teve medo do ridículo e ele teve medo por sua vida, por sua posição. Convicto como estivesse do valor dos conselhos dados por Jeremias, ele não tinha energia moral para obedecer e, como consequência, ele avançou firmemente na direção errada. E o pior, como profetizado, acabou acontecendo. Pela teimosia do rei, os babilônios varreram a cidade. O exército judeu fugiu em extrema confusão. A nação foi conquistada. Zedequias, o rei, testemunhou a morte dos seus filhos pelos invasores. Ele foi preso. No seu processo de cárcere, ele teve os seus olhos vazados, numa atitude vergonhosa colocada sobre ele. Ele foi levado à Babilônia, amarrado, caminhando por várias e longas distâncias até o país distante e morreu lá miseravelmente. O livro de Crônicas nos diz, no capítulo 36, no verso 19, que nessa última invasão de Nabucodonosor à terra de Judá, pela teimosia do rei de não se submeter ao rei pagão, a esse exército que veio de fora, eles chegaram a queimar o templo e destruíram a casa do Senhor. Eles haviam entrado no templo antes, apenas retirado os utensílios, mas agora
o templo foi destruído, queimado e não ficou absolutamente pedra sobre pedra. Muitos nesse momento buscaram refúgio lá no Egito, desrespeitando a orientação do Senhor. E Jeremias, que chegou ao conhecimento de Nabucodonosor, que ele havia aconselhado o rei a se render e a nação a se render, ele foi deixado em liberdade como um favor de Nabucodonosor, mas perceba, Jeremias não desfrutou da liberdade que lhe foi concedida, ele preferiu ficar vivendo junto com os seus, com um remanescente no cativeiro lá na Babilônia. As suas reações diante dessa crise foram preservadas. E eu vou dizer de novo a você, calme, não vai terminar assim. Tá ruim, não tá? Pois bem, olhe as palavras de Jeremias. É no livro seguinte, você está no livro de Jeremias, no livro seguinte você tem o livro de Lamentações. É um livro pequeno. E aqui neste livro de Lamentações nós vemos registrados os sentimentos de Jeremias. Quando eu era criança e tinha mais ou menos a idade do meu filho, e hoje ele está com quase 9 anos, quando eu ouvia falar sobre Jeremias, eu tinha uma certa antipatia por Jeremias, porque quando eu ouvia falar dele, as pessoas sempre traziam um adjetivo, o profeta chorão. Isso me incomodava, porque eu não sei, porque quando eu era criança, se você queria dizer para a criança parar de chorar, você dizia, você tem que parar de chorar, seu chorão. E aí quando eles começaram a chamar o Jeremias de chorão, eu não sei porquê, mas eu dizia, por que esse homem chora? Por que esse homem só reclama? Mas com o tempo, com a maturidade, estudando um pouquinho o livro do profeta Jeremias e as circunstâncias em que foram escritas, especialmente este livro, do livro de Lamentações, eu vou dizer a você, ele tinha razões suficientes para chorar. E nós vamos entrar nos seus sentimentos agora. Lamentações, no primeiro capítulo, os primeiros 5 versos, é assim que ele abre essa obra. Lemos assim: como já solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Ele está falando de Jerusalém. Ela era princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Jerusalém chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pela face. Não tem quem as console. Entre os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se os seus inimigos. Verso 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Verso 4, os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as tuas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem e as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários, diz Jeremias no verso 5, eles triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do seu adversário. Na página seguinte, no capítulo 3, lá no verso 22, olha o que Jeremias diz. As misericórdias do Senhor, e parece que as coisas agora parecem querer voltar, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele descreve a desgraça do povo, ele descreve a desgraça de Jerusalém e de Judá, mas agora ele está dizendo, mas Senhor, o fato de ainda estarmos vivos, o fato de ainda conseguirmos raciocinar e pensar, o fato de ainda conseguirmos refletir sobre tudo isso que está acontecendo, se deve a uma única coisa, é porque a tua misericórdia nos mantém ainda vivos e com a capacidade de refletir. No verso 40 desse mesmo capítulo 3, olha o que o profeta diz, verso 40 do mesmo capítulo 3, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Aqui ele já começa a fazer um apelo. Se a tua misericórdia nos conserva em vida, se a tua misericórdia nos dá a capacidade de refletir sobre o que está acontecendo com a gente, agora ele está dizendo, você precisa examinar seu coração. Você precisa se voltar para Deus. É o que diz o verso 40. Fantástico, não é? Mas agora retroceda, no verso 13 do capítulo 2, aí na mesma página onde você está, que poderei dizer-te, ele diz, a quem te compararei, ó filha de Jerusalém, a quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião, porque grande como o mar é a tua calamidade, quem poderá te acudir? Depois de todas as ferramentas que ele possuía para descrever a condição do povo e reconhecer as suas faltas, o profeta agora ele vai suplicar a Deus
a sua misericórdia e ele vai fazer um apelo. Agora é como se Jeremias estivesse querendo alcançar o coração de Deus, dizendo através dessas palavras: por favor, não se esquece da gente. Quer ver? Capítulo 5, ainda de Lamentações. Capítulo 5, ele está encerrando as suas considerações, depois de declarar toda a miséria, toda a situação do povo, depois de também dizer que a misericórdia do Senhor os mantinha vivos. Repare, Lamentações capítulo 5, o verso 1 em diante: lembra-te, Senhor, lembra-te do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Que coisa, não é? Que quadro tremendo é esse? Versos 7 e 8, repare. Nossos pais pecaram, mas eles já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há quem nos livre das tuas mãos. Verso 17 ainda do capítulo 5. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. E o verso 19, 20 e 21. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por esse tempo? Convertemo-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como era antigamente. Meus irmãos, indo para as nossas considerações finais, eu queria dizer para você, apesar de todas as promessas, viver no cativeiro não era uma coisa muito fácil. Era o sabor da aflição, liberdade comprometida. Eles não podiam ir e vir como desejavam e como gostariam, como viviam antes. Pressões do ambiente, cultura tóxica e o deboche ainda do inimigo. Certamente não havia motivos para cantar. Nisso foi registrado esse drama num salmo. Este drama foi registrado num salmo. É o Salmo 137. O Salmo 137 fala desse drama tremendo. Alguns de vocês conhecem esse texto, porque reflete os sentimentos, reflete a tristeza do povo que vivia na Babilônia nesse período de aflição, e eles passaram ali boas décadas. Salmo 137, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Só que eles respondiam: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? A tristeza era tanta que eles se assentavam junto aos rios e eles choravam com saudade. Saudade do tempo em que viviam em Sião. Eu e você temos uma saudade dentro de nós de um tempo que, quem sabe, alguns de nós nunca desfrutamos em sua plenitude. Dentro de nós há o anseio por algo maior e melhor que, quem sabe, eu e você ainda não conseguimos desfrutar. Este anseio é o anseio da eternidade, porque eu e você fomos programados para sermos felizes, eu e você fomos programados para viver eternamente. Mas nós estamos vivendo sob a opressão de um mundo injusto. Quando você olha à sua volta e você diz: isso não é justo, esse é o resumo, de fato, da condição do planeta e dos seus habitantes. Isso, de fato, é o que nessa intensidade sofreram estes que estavam no exílio, e eu e você, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, eu e você estamos no exílio. Nosso país foi roubado e saqueado, a nossa liberdade foi tolhida. Eu e você temos limitações para a gente poder exercer a fé e para a gente poder alimentar a esperança na intensidade que nós gostaríamos. Por quê? Porque nós não fomos feitos para isso daqui. Nós não fomos feitos para viver desse jeito. Nós não temos a capacidade de lidar com as coisas que nós estamos lidando. Essa é a condição do ser humano. E quando voltamos os nossos olhos para o passado e para a história de Israel, nesse momento de extrema crise que eles estavam atravessando, o que eles fizeram? Eles se assentaram e choraram com saudade da terra que um dia lhes fora dada e que agora eles já não tinham mais condições de usufruir. Mas devido à sua infidelidade, porém, o desígnio de Deus
só pôde ser executado através de contínua adversidade e humilhação. Eles não aproveitaram bem os momentos de felicidade. O cativeiro, como eu estava dizendo, é um símbolo do pecado e das suas consequências. Apesar das constantes advertências, nós ainda insistimos em trilhar um caminho semelhante ao deles, um caminho independente de Deus, que nos levará inevitavelmente à ruína. O orgulho e a autoconfiança levaram o povo à apostasia, porque o orgulho e a autoconfiança e orgulho que nesse momento estão abalados, o orgulho das superpotências está abalado, o orgulho da ciência está abalado, o orgulho do dinheiro, do capital está abalado, o orgulho dos líderes religiosos que impunham a sua mão sobre uma congregação e pelo poder sei lá de quem atribuíam nestes gestos, eu determino, e curavam uma assembleia com dor nas costas e caroços espalhados pelo corpo. Tudo isso está extremamente prostrado, um orgulho completamente ferido. O homem se vê completamente impotente diante desse momento. Por quê? Porque mesmo os cristãos têm vivido de maneira independente de Deus. E nós precisamos aprender com o povo no passado e nós precisamos nos voltar para Deus. Se essa crise vai passar, eu não tenho a mínima dúvida. Por quê? Porque a profecia indica outro cenário antes do retorno de Jesus. Por quanto tempo a gente vai desprezar as lições que a história nos traz? Essa idolatria que os levou ao cativeiro, porque são as coisas que ocupam o lugar de Deus. Temos insistido com você todas as manhãs para que você não comece o seu dia sem antes você se encontrar com Deus. Esse negócio da Sala 57 é apenas uma ferramenta, você tem outras. Se você prefere outras, se você quer fazer uma meditação, fazer o seu ano bíblico, a sua lição da escola sabatina, não importa, mas por favor não comece o dia desconsiderando o fato de que Deus quer falar com você e quer preparar você para os desafios das próximas horas. Comece o dia com Deus, coloque Deus em primeiro lugar, se desplugue um pouco das muitas informações, da enxurrada de informações, se desplugue um pouco do mundo e, por favor, se conecte com Deus. Comece o dia com Ele. A idolatria não consiste apenas em você se curvar diante de uma imagem. A idolatria é quando Deus é usurpado de sua posição em ser o primeiro lugar da sua vida. Isso os levou ao cativeiro. Mas a incredulidade também os levou ao cativeiro. Eles não deram ouvidos às vozes dos profetas. Eles viviam como se aquilo não fosse acontecer. E a incredulidade hoje tem levado cristãos a viverem como se Cristo fosse demorar para voltar. A incredulidade tem levado as pessoas hoje dizendo, tardará o meu Senhor. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Por favor, não haja como um tolo. Não haja de forma incrédula. Ele vai voltar. Eu levanto a minha voz aqui contra todo e qualquer sensacionalismo barato que estão fazendo no meio dessa crise, mas eu também não posso desconsiderar o fato de que o planeta está se alinhando, os sistemas, os governos e o cenário, para que possa haver de fato uma polarização, essa profetizada antes da volta de Jesus, onde os habitantes desse planeta se dividirão apenas em dois grupos, obedientes e desobedientes. Por favor, cuidado com a sua incredulidade. Cuidado para não achar que isso apenas vai passar e diante aí de uma cura, de uma vacina ou qualquer coisa desse tipo, o seu coração se acalma e você volta para a sua rotina desenfreada, correndo atrás do prejuízo porque deixou um monte de conta para trás. A sua vida não pode mais ser a mesma depois dessa crise. Por favor, não caia nessa besteira. Uma pressa você deve ter quando essa crise passar, a pressa de incorporar de uma vez por todas o Senhor na sua rotina. Volte-se para Deus com toda a força do seu coração. Que esse não seja apenas um susto de um reavivamento de verão, mas que isso possa levar você a uma consagração completa, um caminho sem volta que levará você à eternidade. Mas foi o mundanismo que também os levou ao cativeiro. As nossas palavras e ações comuns a qualquer descrente e às vezes até pior, muito cuidado. Agora, promessa é promessa. Você sabe que Jeremias disse ao rei e ao povo, é inevitável o cativeiro. E quando Deus empenha a sua palavra, Deus põe em jogo a sua reputação. E não há um único episódio onde Deus tenha falhado. Ouça o que estou lhe dizendo, olhe no fundo dos meus olhos, não há absolutamente nenhum episódio onde Deus tenha falhado. Quando Deus promete, Ele torna-se cativo de suas promessas. Deus não falha e Ele não pode mentir. Em Jeremias capítulo 30, uma outra promessa é dada. Porque se ele garantiu através do seu ministério profético, tomando burdoada, sendo jogado num charco de lodo, ele disse, é inevitável o cativeiro,
Jeremias também disse que o retorno do cativeiro seria inevitável. E é aqui onde entra a esperança da mensagem dessa manhã. É um Deus que diz: eu, porque amo você, preciso colocar você no cantinho do pensamento. Se não adiantar o cantinho do pensamento, eu vou tirar de você benefícios. Se não adiantar tirar de você benefícios, eu vou usar a vara. E Deus, ele vai medindo com misericórdia as suas intervenções nos indivíduos, nas nações e nos governos. Mas, aceitando a disciplina, Deus também faz promessas. Eu vou restaurar a sua sorte. Repare, capítulo 30 de Jeremias, versos 10 e 11, que promessa extraordinária. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Verso 11, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de tudo não te inocentarei. Observe as palavras de Jeremias. Ele está dizendo: você precisa confiar em mim, porque ainda que eu tenha castigado você, eu fiz isso com misericórdia, eu não exagerei, eu fui justo, mas aqueles que atentaram contra você, que foram injustos contra você, estes eu vou castigar, mas eu vou trazer você de volta, você voltará a ter alegria. Você percebe a mensagem de esperança? Nós estamos olhando para o passado, estamos aprendendo com o passado, e com o passado nós também estamos vendo que Deus tem promessas gloriosas, porque o último capítulo da história da humanidade, este capítulo será glorioso para aqueles que acreditarem no Senhor. Verso 17 ainda do mesmo capítulo, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião? Já ninguém pergunta por ela. Observe no próximo capítulo, no capítulo 31, versos 10 e 11 também. Lemos assim: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Nós não temos condições de nos livrar dos nossos problemas, nós não temos condições de enfrentar o nosso inimigo, nós somos fracos para isso. Nós precisamos nos esconder no Senhor, e aqui a promessa que Jeremias traz ao povo é: tão certo como foi o cativeiro, será o retorno. A palavra do Senhor que disse: não tem como escapar desse decreto, também a mesma palavra veio e disse: nós vamos voltar. Versos 23 e 25 desse mesmo capítulo, a gente lê assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhes restaurar a sorte, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitará Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfiz a alma cansada e saciei a alma desfalecida. E para a gente ir para o final, no capítulo seguinte, Jeremias, que tinha uma didática interessante para anunciar os juízos. Jeremias, ele toma uma atitude para encorajar o povo, para que o povo saiba que ele não está brincando, para que o povo saiba que ele está falando sério. No capítulo 32, nos versos 9 e 10, olha o que o profeta Jeremias disse e fez: comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pisei-lhe o dinheiro numa balança. Meu irmão, Jeremias está dizendo para o povo: é certo o cativeiro, mas é certo o seu retorno. E tão certo é o retorno que eu comprei um lote. Eu comprei um lote aqui em Jerusalém. Eu botei dinheiro nesse lote porque nós vamos voltar para esse lugar. Jeremias sabia que o cumprimento não atingiria os seus dias, mas atingiria os seus parentes, aqueles que pudessem herdar a escritura que ele estava comprando e herdando e comprando e adquirindo agora. Você está percebendo um jeito de ele encorajar seu povo? No verso 42 e 44 do mesmo capítulo, Deus está concluindo aqui essa sua promessa dizendo: porque assim diz o Senhor, assim como
Fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos desta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Meu irmão, Deus, Ele é refém de suas promessas. E Deus fez uma promessa àquele povo tão rebelde e obstinado. Por amor a eles, para que o propósito do Senhor se cumprisse. E tem coisas que a gente só aprende quando as coisas ficam complicadas para nós. Você sabe, Deus tem o desejo de ter a sua companhia pela eternidade. E mesmo que Ele tenha que ver você sofrer algumas angústias, mesmo que Ele tenha que ver você sofrendo algumas ansiedades, para que você se volte para Ele, a fonte da força, da vida e da salvação, Ele assim vai permitir, para Ele não se ver impedido de ter a sua companhia no reino dos céus. Você está vivendo um momento difícil. Quem sabe essa crise é apenas a última coisa de uma vida que já estava complicada, de uma vida que já estava difícil. Quem sabe nos últimos dias, quando você primeiro tentou ignorar o que está acontecendo com o mundo, mas depois que a coisa começou a complicar para o seu lado, você passou a refletir e quem sabe você fez uma oração nos últimos dias que fazia muito tempo que você não fazia. Quem sabe você foi honesto com Deus nos últimos dias de um jeito que fazia muito tempo que você não era honesto. É exatamente esse o grande benefício que Deus tira da crise. Ele tem seus filhos de volta, seus filhos machucados, que caíram em si, estavam no país distantes do amor do Pai, distantes do conforto da casa do Pai, do aconchego do Pai, depois de ter vivido dissolutamente, caíram em si. É possível que essa crise tenha feito você refletir, eu preciso realmente mudar de vida. Por favor, não permita que essa impressão, ela se dissolva diante do término desse problema, diante da retomada da rotina. Deus, quando levou seu povo ao cativeiro, era a consequência máxima da quebra daquele contrato que nós referimos no começo, que havia sido pronunciado através de Moisés, o seu servo. Quando a quebra desse contrato, a consequência pior, depois de consequências na lavoura, depois de perda econômica, depois de invasões inimigas, era o cativeiro. O cativeiro era a pior coisa que podia acontecer a eles. E coube ao profeta Jeremias, o último profeta ali que fez a transição do pré e durante o exílio, coube a ele dizer, é inevitável, vocês foram longe demais, é o Senhor que se volta contra vocês. Mas coube a este mesmo profeta inspirar o povo a ter esperança e confiança no Senhor. Ele nos trará de volta a esta terra e nós voltaremos a cantar. Há uma música que eu gostaria que você, nesse momento, ouvisse. Com a ajuda do meu amigo Daniel Salles, ele interpreta uma música de um cantor, uma música muito, muito conhecida, que retrata um pouco essa realidade do povo no exílio babilônico. E antes de eu orar com você, eu realmente espero que a gente consiga assistir esse vídeo até o final. Eu queria que você refletisse, porque o povo de Israel lamentou a sua sorte. Eles se assentaram às margens do rio da Babilônia e não tinha motivos para cantar. Havia muita tristeza e uma nuvem de dor cobria o coração de pais e filhos. Mas o Senhor restaurou a sorte do seu povo. Jerusalém foi reedificada, o templo foi erguido. E de novo a esperança de Israel, ela renasce no remanescente fiel que prepara a vinda do Messias. Ouça o que vou lhe dizer. No meio da crise, o caráter das pessoas se revela, o melhor e o pior delas se revela. E Deus precisa reconstruir os muros, Deus precisa reconstruir o templo. E nós não estamos falando desse edifício que nós estamos privados de frequentar semanalmente. Nós estamos falando do edifício que é a própria alma, é o templo, o santuário que o Espírito de Deus decidiu habitar e morar. É esse templo que Deus quer reconstruir. Mas você precisa se voltar a Ele, para que Ele possa reconstruir você. E ao reconstruir você, o caminho do Messias, o cumprimento da mais cara e rica promessa, esse caminho do Messias possa ser preparado para que o seu povo possa encontrar com o seu Senhor em glória. O meu desejo, antes de orarmos, é que você, através dessa canção, possa refletir um pouquinho em sua vida. Antes da bênção final, eu gostaria que essa música ajudasse você a pensar um pouquinho, entendendo
que ainda que a mão do Senhor pese por um pouco de tempo, estamos num período de graça, Ele restaurará a sorte da sua gente e os terá consigo na terra prometida. Ouça essa canção, que ela inspire o seu coração nesse momento e lhe traga a unção do Espírito, onde quer que você esteja nessa hora. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de tristeza e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós não fomos feitos para esse lugar, nós não fomos feitos para viver dessa maneira. Cremos que o Senhor tem um país melhor, um lugar melhor, um estado melhor. Por isso, toda pessoa que for alcançada por essa mensagem, esteja ela assistindo ao vivo aqui, próximo a nós, na região de Dallas, em alguma cidade no interior do Brasil ou outro continente, tenha essa mensagem chegada por a indicação de alguém ou a pessoa achou por acaso, que a oração que está sendo feita aqui e a bênção que está sendo reclamada aqui alcance essa pessoa, independente do momento e da época em que ela está sendo ouvida. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de ajuda para nos voltarmos para o Senhor. Nós precisamos aprender com as lições do passado, entendendo que o Senhor tem ricas e caras promessas. Ainda que a crise possa vir como uma consequência da maldade do homem, ou de nossas próprias más escolhas, ou de uma interferência externa, maligna, independente disso, o Senhor sempre tira proveito para o benefício e para a salvação dos seus filhos. E o que nós precisamos nesse exato momento é reconhecer que nós precisamos do Senhor. Abençoe cada lar, cada pai, cada mãe, cada criança, cada pessoa que compõe nossa comunidade ou que, quem sabe, está apenas assistindo isso num outro momento. Que essa pessoa possa receber a tua bênção, que o anjo possa ajudá-lo a compreender os teus desígnios e que elas sejam sensíveis à voz do Espírito. Nós lamentamos o estado de Israel, nós lamentamos a condição da igreja, mas nós nos voltamos para o Senhor, porque a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. O Senhor é fiel e justo, grande em beneficência e em bondade, e é a esse Deus que nós pedimos, volta-te para nós, cura as nossas chagas e as nossas feridas e nos faz pessoas semelhantes a teu Filho, para a glória do teu próprio nome. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.